Conhecer a história é importante para compreender o presente, construir a identidade e projetar o futuro. Tem início Minhas Memórias, Nossa História. Em cada episódio, o relato de pessoas da comunidade acerca de suas vivências e observações, narrando aspectos e curiosidades relativos à história da nossa Tapes e região. Nossos convidados são testemunhas vivas de muitos fatos e acontecimentos e também contribuíram com suas múltiplas e variadas experiências para a formação de nossa comunidade. Saudamos a todos que nos acompanham. Tem início mais uma edição de Minhas Memórias, Nossa História. O nosso objetivo, registrar o relato de pessoas da comunidade acerca de suas vivências e observações, narrando aspectos e curiosidades relativos à história da nossa Tapes e região, da qual todos nós fazemos parte. Nosso convidado de hoje, muito conhecido na nossa comunidade, José Marcelino Moreira da Silva, o Zeca da Gráfica. Muito bem. Bem-vindo. Obrigado. Me conta, ô Zeca, da onde tu veio, dos teus pais, o início. Tu nasceu em Tapes, né? Nasci em Tapes. Provavelmente, eu não tenho certeza, mas foi ali na rua Getúlio Vargas, perto do presídio, assim, para identificar. O antigo presídio. Ao lado ali, o antigo presídio. E meu pai era Horácio Gonçalves da Silva. Foi um operário aqui que tinha 6 filhos, né? O nome desses tinha filhos? Muita dificuldade na época, porque ele trabalhava num período em granja, plantando arroz, depois vinha para os engenhos, né? 6 meses na lavoura e 6 meses nos engenhos de arroz. Trabalho pesado, né? Era um trabalho pesado e não era fácil, é uma vida bem difícil. E meus irmãos é o Gerson Moreira da Silva, que foi vereador por 5 mandatos. Bastante conhecido. Depois o Rosca, que trabalhou muito tempo na prefeitura. Como é que era o nome do Rosca? Paulo Moreira da Silva tem o nome de rua também, lá na Vila Maria. Ninguém conhecia ele por esse nome, né? O Rosca era o Paulo. E o Facho, que era Lauro, Helena e a Eloá. Nós éramos 6. O nome da mãe? Já temos em 3. A minha mãe era Noversina Moreira da Silva, mais conhecida por Mica, apelido. Então, ninguém sabia o nome dela. Até hoje é um nome difícil de pronunciar. Né? Então, alguns ainda perguntam, e a tua mãe, como é que é? É a Mica, dona Mica. Tem raras pessoas ainda que se lembram dela. Teu pai e a tua mãe nasceram aqui em Tapes? Não, a minha mãe nasceu em Tapes, meu pai nasceu em Camaquã. Camaquã. Veio para cá, né, na época, trabalhar como Tem lembrança pedreiro. da atividade dos teus avós? Conheci muito pouco. Na verdade, um avô meu, por parte de pai, eu vi só uma vez. Devia ter uns 5, 6 anos. Me lembro dele que chegou na nossa casa ali. Eu acho, não sei se tinha um aniversário, alguma coisa assim. Ele chegou a cavalo. E por coincidência, essa única vez que eu vi ele, eu me lembro dele hoje porque o meu nome é o mesmo nome dele. Meu avô era José Marcelino. E botaram esse nome em mim, não sei se por que razão, mas talvez fosse em homenagem ao meu avô. Vi só uma vez. O outro avô por parte de mãe eu não conheci. As avós, sim, conheci as duas. 2 domésticas, donas de casa. Gente trabalhadora. E da infância, eu vou chamar de Zeca, Tu né? sabe que eu comecei a trabalhar mais ou menos com uns 12 anos no Bar e Café Central, de propriedade do seu Armando Gross. Eu fiquei trabalhando ali até fui servindo, quando fiz os 18 anos, voltei e fiquei até os 22 anos no café. Então, eu trabalhei mais de 10 anos no café. Naquele tempo,
a gente ganhava assim um meio salário mínimo, ou menos até, mas porque o meu pai era muito amigo do Armando Grosso por questões políticas, o pai empurrava todo mundo lá para o café. Então eu trabalhei, eu, o Gerson, o Rosca, o Facho, porque era bom para nós. A gente ganhava um meio salário, mais ou menos, um pouco menos, mas tinha comida. Ajudava, né? Ajudava em casa. E o pai despejava e o Armando Grosso nos acolhia, né? Então eu devo muita obrigação ao senhor Armando, o falecido Armando, que foi prefeito de Itapes. Já que falamos do Café Central, certamente o Café Central de muitas histórias. O que tu lembra do que acontecia, né, naquele momento lá que tu participou? O Café Central como é que eu vou te dizer, é um pouco diferente daquela época para agora. Sim. Entendeu? Porque naquela época, como não tinha televisão, carro, o pessoal tinha um hábito de frequentar o café. Essas pessoas importantes da cidade, vamos dizer assim, né? Então eles almoçavam, vinham tomar cafezinho, jantavam, vinham tomar cafezinho e formavam uma roda. Roda de conversa, era né? comerciante, era delegado, às vezes tinha até juiz, promotor, o prefeito, arrozeiros, fazendeiros, gente importante da cidade frequentava o café quase que todos os dias, ao meio-dia e de noite, após o almoço e a janta. E tinha um cinema ao lado. Então o cinema, aos fins de semana, dava um movimento muito grande no café. Então era interessante por isso, porque a cidade fervia em torno do café, do cinema. O Clube Aliança também foi importante, porque o pessoal saiu do cinema e ia tudo para o Clube Aliança, para a boate. Chegou a trabalhar no Clube Aliança. Eu fui econômico do Clube da Aliança por 2 anos. Quando eu saí do café com mais ou menos 22 anos, eu juntei um dinheirinho, né, porque eu tenho fama de mão de ferro, né? Eu juntei um dinheirinho, e surgiu uma oportunidade de comprar a Copa do Clube Aliança. O Banga, que era o antecessor. O antecessor estava doente, teve uma crise lá, estava doente e botou à venda. E eu digo, mas é a minha oportunidade, né? Vou tentar. Mas eu tinha 22 anos. Já partiu para a iniciativa 22 anos, própria. O pessoal tinha muita resistência, né? E o presidente do clube naquela época era o Jones Sander. Então, uma que eu já custei muito para conseguir me associar ao Clube Aliança, foi muito difícil, porque tinha uma seleção grande na época, assim, tu tinha que ter recomendações, tinha que ser alguém apresentado, aprovado, foi difícil, mas aí eu consegui. Uns amigos assim, fomos e consegui. Eu me lembro que eu entrei mais ou menos o Neri Vieira, o Casarril, que era gente da Casarril, o José Salati e o Boiada. Mas não foi fácil. E dali eu me tornei um econômico do Clube Aliança, uma época muito boa. O Eli, funcionário do Banco do Brasil, era Eli Figueira. Fazia relações públicas ali, fazia um jornalzinho. Então foi uma época muito boa. E a época do clube foi maravilhosa. Naquele tempo o clube tinha vários bailes durante o ano. Tinha o carnaval, fim de ano, carnaval, debutantes, o baile de inverno, que vinha aquelas orquestras do Uruguai ou da Argentina. Então eu ganhei um bom dinheirinho ali. Foi bom, um período muito bom. Dali eu saí e a gráfica Martins, na época, estava desativada. Tinha passado por várias pessoas. Era Ibleci Martins, né? Ibleci Martins. E eu passava ali todos os dias, porque eu morava próximo, e eu via aquilo desativado, mas eu não entendia nada de gráfica. Mas eu também eu tinha saído do clube, porque tinha trocado de econômico, entrou o Serginho Paiva, e queriam colocar uma outra pessoa da confiança deles, tudo bem. Mas eu já tinha uns trocos, eu digo, mas essa gráfica aqui, fechado, quem sabe eu vou ver. Aí fui falar, sabe com quem? Com Totonho, que é funcionário aposentado do Banrisul. E o Totonho era tipógrafo
do pai dele, que era o Ibleci, e falei com o Totonho: Totonho, se eu comprar gráfica, tu não trabalha comigo, porque eu não entendo nada de gráfica, eu só compro se tu... Dizer, não, ele também estava desempregado, tinha fechado a gráfica, e ele disse, não, eu topo. E aí eu comecei. Isso vem, então, imediatamente, depois que exerceu o Clube Aliança, imediatamente, fui para a gráfica, aí vem a história da gráfica. Vem a história da gráfica. Aí eu convoquei o Vilarzi, que também era funcionário do Ibleci, trabalhou comigo bastante tempo. Depois que também tinha experiência, né? Aliás, o Vilarzi, quem indicou para a rádio fui eu. Indiquei ele para o seu Gaston César. O seu Gaston precisava de uma pessoa, o Vila trabalhava comigo, que fosse esperto, assim, desinibido. Tivesse essa qualidade aí. E o Vila tinha vindo há pouco tempo do Rio de Janeiro. Aí eu digo, por que não dá oportunidade para o Vila? Quem sabe vai dar certo. E o Vila se aposentou na Rádio Tapensa. Ele nos contou essa história aqui recentemente. Foi eu que indiquei o Vila para a rádio, que eu era muito amigo do seu Gaston, né? E o que era feito na gráfica, naquele primeiro momento? A gráfica foi o seguinte, ó. Eu comecei na gráfica em 1969, eu acho, se não me falha a memória. E ela estava desativada, mas tinha um potencial muito grande de serviço, porque o pessoal, naquela época, se usava muita nota fiscal. Tudo era nota fiscal. Os talões, né? E o pessoal estava fazendo na Barra do Ribeiro, ou em Guaíba. E eu comecei a trabalhar ali, eu não entendia nada, mas o Totonho era o tipógrafo e eu fui aprender a fazer encadernação e impressão. E trouxe o Vilarzinho, então já saiu. Então vinha muita gente do interior. A gente fazia blocos para merceneiro, peregrino, para esse comércio todo, para as olarias, para os engenhos de arroz. Foi uma época muito boa. Era grande a demanda, né? Era muito grande, só que o governo depois foi desativando a nota fiscal. Hoje praticamente não existe mais. Mas eu tenho as máquinas, tudo lá no fundo da livraria, estão lá guardadas. E até eu tenho uma ideia, eu tenho uma vontade de fazer uma doação dessas máquinas para o museu. Pois é. Quando o Juarez Petri falava em fazer um museu do arroz, que agora murchou esse assunto com a demolição na beira da praia daqueles engenhos, não se falou mais em museu. O prédio da Mercantil, né? E a minha ideia era doar as máquinas. Eu ainda tenho essa ideia. Se um dia surgir algum museu e eu estiver por aí, que eu não quis vender. Isso é uma história paralela a todas as produções, a todo o comércio, com certeza. Né? Nós fazíamos... A gente trabalhava o dia todo, sábado, domingo, de noite, não dava conta. Tinha bastante serviço. Tinha, e depois eu fui modernizando, né? Hoje mudou tudo, mas eu comprei máquinas novas, guilhotina nova, comprei tudo novo. Aquele material que eu iniciei, fui se me desfazendo e fui comprando máquinas automáticas. Eu tenho 2 impressoras automáticas que ainda funcionam. Quer dizer, funcionam, estão inteiras, mas não, se quiser botar a funcionar, funciona. Nesse decurso aí tem um casamento, né? Tem. A esposa, filhos, fala um pouquinho. Pois a minha esposa é Neuza, é filha do falecido Aquiles Bicha Branca, que era oficial de justiça, e que naquele tempo o oficial de justiça tinha muita força. Então, ali no cinema mesmo, que o cinema era da Dona Maria, ele ficava cuidando os menores para não entrar no cinema, e ele é muito carrasco, era muito duro. Quando tinha filmes proibidos para 18 anos... Na verdade, qualquer filme, ele era... de noite era menor na rua, ele pegava pela orelha, levava, e ele era respeitado. Hoje mudou tudo, né? Isso. Então, eu tenho 3 filhos, né? Um virou policial, que é o Pop, o Clever, trabalha em Porto Alegre, né? Trabalhando agora, trabalhou no homicídio, DENARC,
E duas gurias, uma veterinária e outra O nome delas? advogada. Cristina, que é advogada, e a Cristiane, que é veterinária. E o Kleber, que é advogado também, mas é funcionário público. Sim, Então, resumindo mais ou menos, essa aí é a família. isso aí. 3 filhos. E na sequência aí vem participações políticas na comunidade também, né? O teu pai, inclusive, foi vereador, O né? meu pai foi vereador, e é nome de rua, lá na Vila Nova. Até é interessante o seguinte, sabe por que ele é nome de rua lá? Quando foi fundado o Clube Náutico, as pessoas, vamos dizer assim, mais humildes, mais pobres, se eu posso dizer assim, moravam na Barrinha. Sim, tinha uma vila bem grande. A vila Barrinha. na Barrinha. Não tinha o que tem hoje, essa Rui Teixeira, Vila Nova, Wolf. A cidade não se expandiu como se expandiu de um tempo para cá. Então tinha a Barrinha ali. E o pessoal queria tirar a Barrinha dali para colocar o Clube Náutico. E o meu pai meio que lidava bem com esse pessoal. Aí ele foi um dos que sugeriu... Nesse momento que ele era vereador. Era vereador e era do partido também, né? Sim. Era do partido Dr. Aquiles, foi prefeito, Vieira, aquela coisa toda. Então eles criaram lá a Vila Nova, que na época chamava de Vila das Guampas. É. Vila Nova. Aí quando ele faleceu, homenagearam ele, porque ele era... Ela começou bem pequenininha lá, com umas 8, 10 casas, não sei, talvez nem isso, né? A Vila Nova. Hoje está imensa. Que foi o pessoal transferido. Que é o pessoal que saiu dali da Barrinha e foram para lá. E aí, com o passar do tempo, homenagearam ele, botando o nome de rua, Horácio Gonçalves da Silva. Foi vereador. Depois o meu irmão também é nome de rua, o Gerson, que foi vereador por 5 mandatos, lá no Balneário Rebelo, né? Também não, a rua vereador o Gerson Moreira da Silva. E o Rosca, que é o meu irmão, o Paulo, também é nome de rua, lá na Vila Dona Maria, porque o Rosca trabalhou muitos anos na prefeitura. Entrou na época do Armando Grosso ali, ele ia nos bancos, fazia aquele serviço de contínuo. Então, perfeito. A turma está por aí, se vira. E as atividades, além do trabalho, enfim, que sempre foi bastante, ocupou muito, tinha também momentos de lazer. Eu me lembro, uma amizade muito grande com o Neri Vieira, que acabou, inclusive, sendo prefeito de Tapes. Eu vou contar uma história do Neri que eu acho muito interessante. O Neri começou a trabalhar, quando ele era aqui para Tapes, ele trabalhava aqui no bar do Armando Meirelles, bem pertinho daqui. E aí ele foi trabalhar depois, o Armando Grosso, que era alemão, também gostava muito do Neri, convidou ele para ir lá trabalhar lá no café. E ele foi ganhando um pouquinho mais do que ele ganhava no bar do Armando Meirelles. Então nós trabalhamos junto no café por algum tempo, formamos uma amizade muito grande. E o Neri sempre foi, como é que eu digo, às vezes eu digo brincando para ele, que foi inteligente, esperto, ele era visionário, ele tinha uma visão de negócio muito grande. E nós estamos atendendo no café ali, chegou o Dr. Caldas Rodrigues, que era um médico do posto de saúde, e tinha um filho que era filho de rico. Aí o Dr. Caldas disse para nós assim... Vem cá, tem 2 bicicletas lá no pátio, lá vocês não querem comprar? E nós não tinha nem bicicleta, não tinha nada, eu andava a pé. Aí eu digo, não, eu queremos, então vocês vão lá olhar e eu vendo por qualquer coisa lá para vocês. O Dr. Caldas era um médico extraordinário. O filho dele era o José Arthur. José Arthur, gastador. Aí o Neri... mais esperto. Aí fomos juntos lá. Quando o Neri chegou e nós entramos no pátio, o Neri pulou na minha frente e me deu uma rasteira. Dizia, eu quero aquela lá, aquela Monarch lá. Que era a melhor. Que era a mais nova, melhor. E eu tive que ficar com a outra, não tive outra saída. Então, então tá, fico com essa. Aí ficamos e marcamos um piquenique. Lá na Fazenda Santo Antônio. Eu, ele e o Beto 21. Aí pegamos umas bolachas, uns pão d'água, uma rapadura e se mandemos, rapaz.
uma areia, naquele tempo não tinha estrada, e pegamos uma funda, cada um com a funda, elas faziam bolinha de gude ali no balneário municipal, e matemos passarinho lá, e o 21 fez espetado, fez um foguinho, e a minha bicicleta arrebentou na primeira viagem. Eu tive que me puxar de corda até Tapes, a sorte que tinha uma corda. E eu digo para as filhas do Neri, o Neri era esperto, já naquele tempo ele já era comerciante de primeira, né? Quando ele viu a bicicleta, ele saltou, essa aqui é minha. E me ganhava as gurias dele riam. É o início do grande empresário que se tornou. E o Neri foi um cara extraordinário, viu? É um cara extraordinário, me ajudou muito, né? Quando eu tinha dificuldade, ele sempre se prontificou a ajudar, e eu ia quase toda semana com ele a Porto Alegre para trazer as minhas mercadorias, sem pagar frete, sem nada. Muita convivência. Demais. É um cara extraordinário. Então, essas coisas que acontecem na vida, né? E tocando mais uma vez no assunto lazer, o que se fazia no teu tempo? O que gostava de fazer? Eu sempre gostei de futebol. É o que eu mais gostava. Então, eu cheguei a jogar. Nós tínhamos um timezinho aí que chamava Comerciário, que era do comércio mesmo. Chegamos a disputar o campeonato de futebol de salão, na época aqui na praça. Pracinha? Na pracinha, né? Era o Caluxo, um time ruim, rapaz, não ganhava de ninguém. Eu era o goleiro, o Caluxo e o falecido Antoninho Simples, Caluxo, o Enio Moreto e o Caluxo, Caluxo, o Enio Moreto, nós éramos 4. Mas o tio Chico. Tio Chico, o famoso tio Chico. Ele foi muito tempo... Mas ninguém nos goleava, nós perdíamos, todos os jogos nós perdemos, mas não levamos nenhuma goleada. Falando do tio Chico, ele foi massagista do juvenil muito tempo, por muitos anos. Ele veio para Tapes fazer o engenho da Safronino. Naquele era de Santo Ângelo. Se não me falha a memória, ele veio para Tapes para fazer o engenho de Safronino. E acabou ficando por aí, né? Ficou. Ele tinha o Alencar. Alencar, o filho. E ele é um especialista em parquet, né? Colocação de parquet, lixamento de parquet. Lembro disso. Exatamente. Fez para mim serviços até. Isso. Então então era o futebol lazer. Futebol, caçar, pescar, tudo isso a gente faz quando é guri, né? Até hoje eu vou pescar. Ainda gosta de uma pescaria? Eu vou todos os anos na Argentina, com um primo meu de Guaíba, uma turma lá. E ficamos uma semana lá. E agora também, às vezes, eu vou dar umas roubadas de pescaria no Melo. Melo também eu tenho licença para ir, uma vez por ano eu vou ali. A semana que vem até vou. O Zeca já velejou. Pescar, caçar. Já velejou comigo. Já velejei, mas não gostei. Eu comprei, não foi muito feliz, né? Eu tive um barquinho, uma lancha, né? Caribe 500. E a experiência foi muito ruim, eu vi que não dava certo, vendi, não era o meu esporte. Mas é legal, eu gosto muito de acampar, ir lá para o outro lado, lá, para qualquer lugar, acampamento, legal. Nós temos aqui pescar, na região, caçar e acampar. A nossa natureza é muito legal, né? Muito exuberante. Né? Maravilha. Maravilha. Isso aí. E aí, Grêmio ou Internacional? Internacional. Eu queria falar um pouquinho da Associação Comercial. Voltando a falar... tu sabe que eu fui presidente da Associação Comercial, né? E... Tá lá a fotografia. Isso tu sabe, né? E o meu vice, quem era? O Neri Vieira. Foi prefeito depois. Tu vê que eu estava bem assessorado. Estava bem encaminhado, né? Tesoureiro, Nelson Pinzon. Secretário, Maurício Stimes. Colaboradores... Melquiades Vieira, que ajudou a fazer o novo estatuto, Hernani Pereira e Oswaldo Contreira, que eram do Exator. Não, é Exator. Mas ele dono do hotel também. Era ele e a esposa, né, que administravam o hotel. Então nós fizemos um trabalho extraordinário, que eu tenho muito orgulho da Associação Comercial. Ali nós pegamos numa situação difícil. Lembra do ano, Zeca?
Puta, do ano eu já estou... Não me lembro muito. Assim. Falhou. Falhou. Mas fizemos um trabalho de recuperação, construímos lá no fundo, que hoje está bonito, lá está moderno. Cada diretoria que vem melhora, entendeu? Recuperamos o quadro social, pagamos as dívidas todas que tinham, recuperamos o SPC, trouxemos autoridade de todo o Estado, vice-governador, deputado. Eu fiz um trabalho que eu tenho orgulho de, mas tinha uma turma extraordinária. A associação hoje está muito bem, né? Como tu sabe, tu acompanha. Então, e atualmente eu estou na livraria, né? Já há 46 anos naquele ponto ali no Assis Brasil. Aquilo já é um ato religioso. 46 anos, né? Com a participação da esposa também, da né? esposa, né? E estou ali, lutando, trabalhando. Enquanto der, a gente vai tocando o barco. Não sei até quando. Mas eu quero salientar que a minha produção está muito quieta hoje. Alguma pergunta aí, Lechares, Thiago? É sinal que a gente está curtindo a conversa. Está fluindo bem, né? Depois vocês cortam as bobagens tudo aí. Deixa, né? Tá excelente. Eu tenho uma pergunta, se já está abrindo para a pergunta. Em frente. Tu trabalhou no Café Central, que sempre foi um ponto importante, né, Zeca, para TAPS. E eu estava imaginando no momento onde TAPS era uma cidade de passagem, né? Vinha muita gente de vários lugares, passava por dentro da cidade, e o Café Central, como um ponto dos principais ali, deve ter recebido muita gente importante, ilustre. Sabe que a pessoa mais ilustre, agora que eu me lembro que passou pelo café, foi o Jânio Quadros. O Jânio Quadros fez ele em campanha fez um comício aqui, né? Comício no cinema. Então, é raro vir candidato a governador do estado, já é difícil, mas imagina o candidato a presidente da República vir no Café Central ou no cinema. Acho que foi o único até hoje, né? Foi o único. Não tem outro registro, né? Claro, o cinema comportava naquela época 700 pessoas. Ali devia ter 2.000 pessoas, ali lotou tudo. O Jânio era... Eu mal consegui chegar perto dele, assim, né? Era magrinho, bem loucão, cabelo... O homem da vassoura. Deu um discurso ali, assim como ele chegou, já saiu também. Foi coisa muito rápida, assim, né? Porque aqueles caras... Eu não sei como é que conseguiram trazer o Jânio em TAPS. Foi muito importante, mas por ali já passou, olha... Pedro Simão, governador do estado, Rigoto, Jair, quase todas as figuras importantes já tiveram no café. O café é um ponto de referência na cidade, como Pelotas, que tem um café mais ou menos histórico, parecido com esse né? nosso Eu histórico. conheço. Conhece, eu já estive lá várias vezes. O café é a nossa referência, o café é uma coisa da cidade. Que bom que ainda perdura, né, Zé? Tem uma frequência diferente agora, né? Mudou um pouco as pessoas, né? Mas ainda é tradicional, é importante. Café, para nós é tudo. Só que na época do café, ele mudou um pouco o horário comercial. Nós abríamos naquela época, às 7 horas que eu trabalhei lá, que era 7 horas da manhã, nós íamos até a meia-noite. Porque à meia-noite faltava luz. Então dava o sinal, né? Às 11h30 dava o sinal, mas a gente sempre tinha umas velas ali, naquele tempo nem liquinho tinha umas velas. E tinha aqueles retardatários, como o Alvinho que saía do cinema, Zé Cachimbo, eles queriam tomar um creso, queriam tomar um trago até mais tarde. Então... Aí ficava a luz de vela. Aí a luz de vela. E eu louco para ir embora, porque no outro dia às 7 horas eu tinha que voltar para abrir o café, eu que abria, e eles não saíam. Interessante, depois vocês contam que não foi interessante. Naquele tempo o café não tinha banheiro. Então as pessoas tomavam cerveja e iam para a praça, para a rua ali. Dá uma voltinha na praça. E tinha uns gambá da madrugada que chegavam bem na hora de fechar, porque só tinha 2 bares naquela época que eu estou falando, dessa época. Qual era o outro? O Café e o Armando Meirelles, que fechava mais cedo. Só um parênteses, o Armando Meirelles, ele tinha inclusive uma sorveteria. Sim, era um pioneiro. Eu acho que pioneiro, né? É aqui onde é a loja Lencastre, aqui. Aqui do lado do Barbeiro.
Ele também tinha o aspecto assim de bar, né? De bebidas, O né? Armando, de lanches, o né? Armando era o melhor bar da cidade. O café era o melhor bar. O Armando tinha jogo de bilhar, snooker, sorveteria, era moderno na época. E ele tinha umas coisas engraçadas assim que eu até vou contar para vocês. Ele tinha duas divisórias praticamente. Tinha a parte lá do bilhar atrás e a parte da frente ali que ele recebia as pessoas. E ali ele botava privativo. A parte dos jogos. Do jogo, não deixava entrar ninguém, só quem jogava. Ali, tu chegava ali para... É o único que tinha bebida gelada também na época, né? Então tu queria passar para lá, eu digo, não, aqui não pode. O Festival do Chopp, que era feito aqui em Tapes, nos engenhos de arroz. Nos prédios dos engenhos, né? Era dividido, né? Os brancos e os morenos. Tinha salão separado, né? Separado, só a música era a mesma. A música que tinha umas entradas grandes, assim, de um salão para o outro, vamos dizer, do engenho para o outro, e ali eles botavam a orquestra. Então, separado, não se misturava, era completamente proibido, né? Tu vê que coisa incrível que era aquela assim, época, era né? assim que funcionava. E o né? Clube Aliança também, na minha época, foi assim. Aí, voltando ao clube, tinha um baile de carnaval, o clube não tinha associado preto, só branco. E assim, muito selecionado para te entrar, como eu falei antes, era muito difícil. E veio para Tapes, talvez tu já ouviu falar, um promotor, Mário Tupinambá, Nascimento, era moreno, preto. E ele foi lá e reservou uma mesa para o carnaval. Não me lembro bem se foi o carnaval ou o baile de fim de ano ou debutantes. Era um baile. Eram muitos os bailes, né? Aí o que aconteceu? A diretoria se reuniu, eu era econômico, para ver como é que ia fazer. Aquilo ali eles ficaram uns 3 dias discutindo. Repercutiu uma barbaridade. Porque não queriam, uns não pode, vamos dizer que ele não é sócio, não pode entrar, outros não, mas aí vai dar processo, ele vai não sei o quê, não sei aquela discussão, até que deixaram ele comprar uma mesa, reservar uma mesa, e como é que com os sócios, muita restrição. Como é que os sócios aceitaram isso? Houve protesto? Mas não houve, mas sabe o que acontece? Aquilo ali abriu o clube para uns morenos que tinham, vamos dizer, poder aquisitivo, como o Tito, que trabalhava na CE, o Camilo, sim. Os próprios ali, os sapos ali, que tinha alguns que tinham restrição, que era meio moreno, esse promotor abriu o clube para outras pessoas que queriam ser sócios, tinham poder aquisitivo, mas não podiam porque não era alemão igual a nós. Pois é. Então, é as coisas interessantes que acontecem na cidade. Né? Produção. Só registrando que vocês acham isso um absurdo, né? Pelo amor de Deus. Claro, lógico. Mas é só para relembrar. Faz sim, parte da história, né? Era assim, era de assim, fato. né? Olha, eu me lembro que não na rádio... Tapes, talvez fosse tudo que é lugar, né? Na rádio a gente tinha convites para bailes, né, do interior, enfim, de todos os lugares. E tinha, era ponto pacífico, né? O convite, o conjunto, enfim, data, e o proprietário reserva-se o direito, isso era lido no microfone, né? De vedar a entrada de pessoas que não lhe convierem. E aí? Que era o supra-sumo do racismo, né? Isso aí era muito assim. Era uma realidade, né, Zé? Mas a realidade não, a gente puxa porque de repente, né? Importante. E Zeca, além desses dos clubes que tinham o Clube Náutico, o Aliança, o Café Central, que outros eventos assim tu te recorda para o município que foram importantes e marcantes? Olha, eu convivi muito no juvenil, né? No futebol, né? Com certeza. Ia todos os jogos, domingos, sempre que tinha futebol e o campeonato. Naquela época tinha o campeonato estadual de amadores, que era Guaíba, Barra do Ribeiro, Tapes, Camaquã e São Lourenço. Que nós tínhamos um time que já participava desses certames, né? E hoje não tem mais nada, Não né? tem. Bom, o campeonato de amador acabou, né? Eu acho que não existe mais. Mas era muito disputado, principalmente Tapes e Camaquã, que tinha uma disputa muito forte, muito ferrenha, né? O Juvenil e o Guarani. Muitos jogos terminavam em briga, né? muita briga, às vezes gente cortada, pisada, preso.
E tanto aqui como lá, né? E Grenal é fichinha perto do jogo. Né? dava muito. Quase sempre terminava em briga, time de Tapes e Camaquã. A diferença não era muito grande de Camaquã para Tapes, como é hoje, né? Camaquã cresceu muito e Tapes não tanto. Teve né? a partir de um determinado momento. Então nós se achava naquela época quase igual a Camaquã, não tinha medo deles, nem no futebol nem nada. Claro, eu nunca fui de briga, mas tinha uns que gostavam de briga, então a gente não queria ser inferior a Camaquã na época, né? Então o futebol foi muito forte. Aqui vinha times bons de Porto Alegre. Era o Juvenil de Tapes e o Guarani de Camaquã. Né? Guarani de Camaquã, o Celupa de Guaíba, o Nacional da Barra do Ribeiro, o São Lourenço e o Lourenciano. Tinha dois times bons, né? E os times deles lá eram muito bons porque eles tinham muita influência de Pelotas, né? Às vezes os caras sobravam no Brasil ou sobravam no Pelotas e jogavam em São Lourenço. Tinham reforços bem interessantes. Muito bom. Então o Jockey Clube também era importante. Eu sempre gostei de carreira, de olhar. O Derby Clube de Tapes? O Derby Clube. O Prado. O Prado, o Prado. Era muito importante. Também tinha carreira e os arremates de um determinado período era feito no café. Sábado e domingo de manhã. Isso ficou na história. Isso aí vinha muita gente ali fazer os arremates, corria dinheiro, depois ia tudo lá para o Prado. Tinha um pavilhão lá, né? Chegou a assistir alguma briga entre esses, como é dizer, que propunham essas competições? O que mais tinha era briga, rapaz. É? O que mais tinha era briga. Mas briga de fato ou bate-boca? Não, tinha briga mesmo, briga de fato. Aliás, uma vez, eu não estava, mas o Cerro Grande deu uma briga lá na nossa carreira, que tiveram que trazer as pessoas tudo num caminhão. Foi 50, 60 gente cortada, pisado. Santana uma vez escreveu isso na Zero Hora. Briga Santana de era faca. uma briga mesmo. Paulo Santana. Naquele tempo não tinha ambulância, não tinha os recursos que tem hoje, vieram tudo de Camaquã para a delegacia aqui, tudo cortado, de uma briga numa carreira. Isso foi uma carreira em Cerro Grande, que pertencia a Tapes, né? Mas dava muita briga, a carreira, tu entende mais ou menos, sabe como é que é, né? Aquelas carreiras que a charreta ali, deu uma orelha, o focinho, não sei o que, já é um motivo de desavença, de briga. Sim, no início nomeavam juízes que eram imparciais. Depois entra o fotochart, né? O Clineu Ávila era um juiz? Que era o convocado. Depois entrou o Jusceli fazendo foto, o Justo. Aí já tinha... Justo José Martins, né? Que era um fotógrafo, um argentino, né? Isso. Fotógrafo argentino, muito bom, por sinal. Depois saiu daqui, foi para Camaquã. Então tinha essas disputas. Assim. O futebol quase sempre terminava em briga. Quando era campeonato... Quando era para valer, né? Quando era para valer. E vinha juiz da federação, a brigada tinha que estar lá também, mas nunca dava conta. Sempre dava briga. Principalmente com Camaquã. Mas era bom. Zeca, aproveitando a tua expertise em futebol, tu chegaste no estúdio ali, identificou uma fotografia que compõe ali o cenário. Pode identificar para nós quem consta ali naquela fotografia? Posso me virar? Pode. Então, aqui é o Jaime, cabeça, João Valente, o Claudinho, o Velho, Sival, o Alvinho, Bonitinho, o Rubens, o Rubeni e o Dedeira. Esse aqui é o Solon. Não é o Solon, esse é o Deborges. Também não é o Deborges. Esse aqui é o seu Gaston César. Bem jovem ainda nessa foto, né? Gaston, Tu viu esse time jogar, Zé? Era bom de bola. Por isso que eu estou te dizendo que eu conheço todos. Esse time era muito bom. O seu Gaston teve uma participação muito decisiva no juvenil, né? Importante no juvenil. O juvenil foi o seu Gaston. Era o grande nome do... Tu sabe que o juvenil foi uma divergência que houve, tinha um time antes, era a Vitória. Isso eu sei, eu não vivi isso, mas o Gaston contava. Era ali perto do Clauni, ali, do teu sogro que tinha terreno, era ali o campo de futebol. Tinha um campo de futebol no fundo. Era ali, não era Grêmio Esportivo, Vitória
Esporte Clube Vitória, uma coisa mais ou menos assim. E Verdade. houve uma desavença lá, entre os que comandavam lá. E aí eles fundaram o Grêmio Esportivo Juvenil. E esse capitão Matos, que foi um... Que dá nome ao estádio hoje, né? que ele doou aquela área ali para criar o juvenil, para fundar o juvenil. Foi o capitão Então Matos. foi De uma divergência que houve. Os Como dissidentes... houve no Clube Aliança também essa divergência, né? O Clube Aliança era lá, aquele prédio hoje onde é a biblioteca, Casa da Cultura, né? Casa da Cultura, tem uma mãozinha lá, né? Já notou que tem uma mão? Sim, Aliança. Inclusive com a data de 1925, ali, né? o Clube Aliança antes era no prédio, esse atual, mas um prédiozinho velho, um pouquinho antes do pé do Bolão. E houve uma briga, uma desavença entre dois sócios. E aí eles fizeram as pazes e fundaram o Clube Aliança de Tapes. Daí o nome, Com então. sede a Clube Aliança é uma divergência que houve dois caras importantes da cidade que Não brigaram. lembro de nomes. Não me lembro. Se eu Gastão me contar, não me lembro. Mas foi por isso, Clube Aliança, por essa razão de uma divergência em dois sócios que brigaram, ficaram inimigos e depois fizeram eles fazer as pazes e botaram o Clube Aliança. Pode ver que tem bom. duas mãos ali, né? Exatamente. Lá, Sim, um aperto de mãos, um né? aperto de mão, Interessante isso, né? É uma história que realmente desconhecíamos, né? Essa aí o Gastão conta. Isso, não sei se tu... Quem sabe muito dessas histórias assim é o Luiz Carlos Ávila, né? É um convidado Eu nosso. não sei como é que ele tá, mas eu acho que a memória dele é boa. É muito ele boa. escreve, né? Sim. Aliás, o Luiz Carlos Ávila também nos deu uma mão também na associação. Era nosso representante em Porto Alegre, lá que tem a federação. E lá tínhamos jantares, almoço uma vez por mês, ele sempre ia lá participar. O Luiz Carlos sempre gostou dessas Era o representante atividades. Era da representante da nossa CITA, lá em Porto Alegre. Voltando a falar do Gaston César, uma personalidade muito importante no nosso município, né, o Zeca? O Gastão César foi tudo em Tapes. Participação dele na rádio, nos primórdios da Rádio Tapense. Para mim, eu acho que talvez fosse a pessoa mais importante de Tapes nessa era mais moderna, vamos dizer, mais atual. Claro que teve Felicíssimo Afonsim, que fez muita coisa, energia. O Felicíssimo Afonsim, cada vez que precisava de um prédio, prédio do Banrisul, o próprio prédio do cinema, né, foi construção dele. Café, o cinema, a associação, a luz aqui da cidade. Sim, que a funcionou. Era dele. Funcionou onde hoje é agora a polícia, a né? Brigada. A usina ali era dele, né? Isso. Ele era um visionário, porque antes dele fazer a usina, os caras me contaram, ele já plantava eucalipto, pensando em energia. Ele plantou antes para depois criar a usina o Felicíssimo também ele foi decisivo. Ele era conselheiro, o que corresponde a vereador, quando trouxeram a sede de Dores de Camaquã, hoje Sentinela do Sul, quando trouxeram para Tapes, tem a participação dele. E ele já tinha todo um investimento aqui na cidade, propriedade rural, inclusive. Não, o Felicíssimo foi personalidade importante. O Gastão era extraordinário. O Gastão sempre me dizia uma coisa assim, o Zeca, ele brincando, né? Tudo que é de graça me convido. Então, como assim, seu Gastão? Não, eu sou secretário do CTG, secretário do Bolão, secretário da Associação Comercial, fundo uma entidade, me chama para ser secretário. Mas tudo de graça. Nenhum salário. Ninguém me dá nada, eu tenho que dar o papel, o livro, a caneta, tudo que for de graça. E realmente ele participava do juvenil, ele foi extraordinário, né? O seu Gastão era tudo no juvenil. Era treinador, era presidente, era secretário, tesoureiro. Ele está no grupo que fundou a Rádio Tapense. A Rádio Tapense. Foi gerente, a Associação Comercial, ele fez ata, Clube Aliança, Bolão, CTG, tudo tinha uma participação espontânea, abnegada. O Gastão foi
E é uma pessoa maravilhosa. Quando se fala, né, de tantas coisas que aconteceram aqui em TAPES, é interessante salientar a participação dessas pessoas que se doavam, né? É diferente. Trabalhavam, era diferente, era outro espírito, né, Zé? Não, a pessoa vivia para a comunidade, né? As pessoas ajudavam, era só chegar no cara, ele participava ou financeiramente, ou ajudando com isso, com aquilo, ou participando mesmo. É diferente de hoje, né? Mudou muito, mas tinha uma gente... Aquela turma de 1935, por aí, quando foi criado todas as entidades... Que é um momento assim que a crescimento, cresceu, né? de participação. Era gente que vivia a comunidade, né? Era gente que estava em todas, era só chegar e dar um grito, né? Eles participavam e fundavam tudo que era... havia, inclusive, a dificuldade de locomoção. Muitas vezes o pessoal não podia nem sair de TAPES por causa de enchente, assim. Sim. Tanto é que era normal irem de barco para Porto Alegre. Isso fazia com que as pessoas procurassem mais atividades aqui dentro, né? Sim. Eu conheci os barcos, mas não vivia essa realidade. Eu cheguei a Porto Alegre, não tinha BR, né? A gente ia por baixo. Sim, a estadual, né? A estadual. Então, eu passei na barca ali, passava os ônibus, né? No início a barca saía da Barra do Ribeiro, né? Depois, com a BR, né? Antes da ponte, que vem depois... aí já era só de Guaíba para Porto Alegre. Eu cheguei a passar por isso, mas era uma viagem. Para ti ir a Porto Alegre, quando eu comecei a ir pela primeira vez, tu tinha que ir num dia e voltar no outro. Não tinha. Tinha um ônibus só, de manhã, do Seu Leocádio, e ia num dia e voltava no outro. Eu, às vezes, depois ia no mesmo dia e voltava, mas era um dia. Sim, essa mesma Hoje tu situação, vai a Porto Alegre em 2 horas. Essa mesma situação para quem viesse de Porto Alegre, para qualquer atividade aqui, isso formou um grande número de hotéis, né? Pensões, né? Tinha pensão, tinha hotel, tinha restaurante, churrascaria, tudo isso. E outra, quando não tinha a BR-116, o trânsito tudo de Pelotas, Jaguarão, Pelotas, São Lourenço, tudo passava por aqui. Claro que era lá de vez em quando um ônibus, né? Não é essa fartura de ônibus que tem hoje, né? Mas passava por aqui, mesmo assim era bom movimento, né? Eles passavam pela Avenida Camaquã, 13 de Maio, e eu saía lá quem vai para Butiá ali, né? Os ônibus já faziam escala na estação, né? Faziam, mas de vez em quando tinha um ônibus, então não tinha BR, então tinha esse movimento de trânsito muito interessante na época, né? Não tinha era carro quase, né? Mas ônibus tinha. Então os restaurantes, os bares, as pensões, tudo tinha bastante movimento. Churrascaria tinha bastante na época, hoje não tem. Com a inauguração da BR, TAPES perde, né, economicamente, né? Sim, mudou, né? Mudou, mas eu acho que foi melhor assim, né? Fica longe do movimento. Eu acho que é melhor. Não é... É a facilidade hoje de se locomover, né? Tu vai, por exemplo, com a BR-116 duplicada, tu vai a Camaquã ali, dá um pulinho e já está de volta, né? Sem dúvida. Né? E as estradas de chão não tem, são precárias, né? Tempo de chuva mesmo, né? São precárias. TAPES ficava ilhado aqui, né? Muitas vezes, né? Não, ali eu na minha casa, ali onde nós morávamos, perto do presídio, né, sempre dava enchente ali. Sempre dava enchente, porque a barrinha ali, aquela primeira sanga ali, a sanga da charqueada, aquela ali? Não. É a sanga do meio, né? Sanga do meio. Sanga do meio. Isso. Ali, 13 de maio, a Vila Vasconcelos ali, sempre ficava debaixo d'água, sempre. Todos os anos. Então, teve um trabalho de dragagem nos arroios, que eu lembro bem, né? A gente morava do lado, né, da Sanga da Charqueada. Aí deu uma isso deu uma vazão maior, né? Depois com a RS foi transferido, a grande parte das águas foram para o Arroio Teixeira. Né? Houve um desvio lá. Isso aí foi feito no governo do Rui Machado. Sabe quem é que iniciou o calçamento em TAPES? Não sabe. Quem e onde? Iniciou na Casa Rio ali, na praça.
aqui no café, entre a Casa Rio e o café, no governo do Rui Machado, que fez essa modificação lá na Sanga da Coisa. Ali eu convivi ali, eu já trabalhava no café, então aquela a primeira quadra de TAPS que foi calçada foi ali, Que seria da Casa ali, Rio, entre a Casa Rio e o café. Casa Rio, seria Casa ali Glória. situando melhor para os jovens aí, seria do Banco do Brasil até a estação. O café. Não, até o café. Ah, sim, não, sim. não, até o café. Ali Que foi a hoje primeira... é o calçadão ali. É, hoje o pessoal reclama em tudo que é lugar, falta de calçamentos, assim, né? E é uma reivindicação correta, justa, porque quem é que não quer o calçamento? Mas não faz muito tempo, foi no governo, eu acho, 57, por aí, 58, começou ali, não tinha nada, nenhuma rua calçada no TAPS. Hoje está praticamente quase todo calçado. No início da década de 50, o prefeito era o Rui Machado. Não, isso aí eu acho que foi na inauguração foi no centenário de TAPS, inauguração da igreja, que teve um prefeito, depois foi o doutor Aquiles, né? E a inauguração da igreja, o primeiro centenário de TAPS, o Jockey Club lá fez as carreiras muito grandes lá, o Daltro foi primeiro lugar, o Dalto Robles Pereira, que era jockey, que era jockey, se destacou lá, ganhou um prêmio lá por ser o melhor jockey, ou campeão. Então, são épocas interessantes, né? Sem dúvida. Produção. Há uma curiosidade sobre a sua profissão ali como comerciante, principalmente a questão dos livros, porque o senhor sempre também teve a questão da livraria, acho que em determinado ponto. Quando é que surgiu essa ideia de livraria e como é que é o público leitor de TAPS? Como é que o senhor definiria? Olha, eu quando saí lá me mudei da gráfica lá na Getúlio Vargas, aí surgiu aquela oportunidade ali de comprar aquele prédio. Aí eu quis expandir, né? Gráfica já estava sofrendo alguns problemas por causa da nota fiscal. Aí eu digo, botei ali naquele prédio, é interessante, eu morei ali, tinha a gráfica ali e a livraria, tudo no mesmo lugar. Entendeu? Eu trabalhei na Caixa Econômica Federal ali. Ali era a Caixa Econômica Federal quando eu comprei do Careca ali. E eu morava no fundo, tudo apertado, no meio era a gráfica e na ponta eu botei uma livraria que eu comprei na verdade ela chegou a ser do Alípio Keifer, que vendeu para o seu Oswaldo, quando o Alípio foi embora, Oswaldo Genisk, e eu comprei do Oswaldo uns balcãozinhos ali, umas pecinhas, e peguei um pedacinho ali e fiz a livraria para... o Alípio já tinha revistas. Não, o Alípio foi muito grande, foi importante também. A banca ali na praça, naquele espaço que ele ocupava. E depois ele veio aqui para o prédio novo, conhecido, né? Sim. E aí depois houve problemas com ele vendeu para o Oswaldo e eu comprei do Oswaldo a livraria, já comprei mais ou menos. Aí eu vendi muita revista, de livros até não foi muito, a não ser didático. Eu tinha revista revistas em quadrinhos, né? Muita revista, né? Eu vendi muita revista. E aí as coisas vão mudando, né? Vão se alterando, a revista também saiu um pouco de moda, né? Por causa dessas coisas que estão surgindo hoje, computador, internet, informática, né? Mas foi uma época boa também, de muita... E tinha as coleções em fascículo que eram bem concorridas, né? Tinha, dava briga lá para conseguir faltar um número. Não, a gente vendeu muito, né? A revista se vendeu muito, coleções, tudo. Aquelas livros, coletâneas de revistas que tinham encartes de discos, né? Também, Tenho várias lá em casa. Era importante. Mas tudo vai mudando, né? Vai alterando e a gente vai tentando também sobreviver de jeito ou outro, né? Mas era importante, a livraria para mim foi muito importante. Tudo. Pessoal, mais alguma consideração? Lechares. Estava falando da primeira quadra calçada, do primeiro quarteirão ali, né? E inclusive está nas tuas costas aí, se não me engano, essa foto aí. Ali era uma quadra, era um quarteirão importante porque acho que eu vi muitas fotos de discurso político, de encontros, de
de desfiles cívicos, tudo era naquela quadra do Café Central. Sim, né? sim, é verdade. Não, ali era importante. Sabe que quando a gente era guri no colégio, a gente tinha uma disputa muito grande assim com o ginásio. O ginásio na época era considerado a escola dos ricos, né? E nós era dos pobres, né? Eu até participei muito tempo da banda. A tua escola era o... Patrício lá. Hoje Patrício, naquele Naquele tempo, tempo era era- Joaquim de Santa Úrsula, o colégio. Isso. E eu desfilava na banda, bumbo. E nós, rapaz, quando tinha um desfile assim, de 7 de setembro, aquela coisa toda, nós se preparava assim para ganhar do ginásio. O nosso sonho era ganhar do Era ginásio. mais uma competição que existia em Ah, Tapes. existia, é. Porque De o boa ginásio, lembrança, de boa lembrança, viu? A Ah, competição entre as bandas enfim, todo o desfile do daí, colégio sabe, também, ver né? como nós nos preparávamos, tudo arrumadinho, bonitinho, casaquinho branco. A gente arrumava emprestado, um cedia para um, para outro, para ganhar do ginásio. Nosso sonho era ganhar do ginásio. E nós sempre tinha a pretensão que tinha ganho do ginásio. A gente achava Eu acho que tinha não ganho. havia um julgamento, né? Não, claro que não havia, mas a gente não queria perder de jeito nenhum, queria estar melhor do que eles. Era o público que Hoje dizia, o pessoal né? nem desfila, né, praticamente, né? Dá uma desfiladinha ali, já são... Não, naquele tempo, o cara ia no horário lá, era maravilha. Era bom. Só para confirmar uma história, Zeca, o Vilarzinho esteve aqui e nos contou que ele fez uma reivindicação muito grande uma vez para trocar a área de desfile do carnaval, que era na Getúlio Vargas. E aí acabou que na época ele fez um apelo muito forte para o prefeito, acho que era o Neri Vieira, até o prefeito na época, e o Neri acabou asfaltando, que eu acho que é bem em frente ao seu comércio. Né? Ah, é verdade. Você lembra desse fato? Me lembro, Confirma? me confirme, é verdade. O Vilarzi sempre foi um defensor da festa, do carnaval, da brincadeira, dessa coisa de música e tudo. E ele, claro, ele conviveu muito tempo no Rio de Janeiro, né? Morou lá há muito tempo. E ele pregava realmente isso aí, né? Como carnavalesco, ele queria asfalto, né? Asfalto, ele reivindicava isso aí. Eu não tenho certeza se foi o Garcês ou o Neri. E os caras atenderam a ideia, as reivindicações do Vila, e o asfalto começou por causa do Vila. Isso é verdade. Isso aí eu presenciei, isso que ele falou é verdade. Ele queria ver o pessoal desfilando, porque ele desfilava também, se foi carnavalesco, né? Sim, muito festeiro, né? É festeiro, é verdade. Isso aí é um fato que eu A partir presenciei. daí, Zeca, também começou a acontecer, me corrija se eu estiver equivocado, alguns campeonatos de tribol ali na frente também. Chegou a te envolver com esses eventos? Pois é, tu sabe, aí é interessante, o tribal eu não gostava muito. Tribal eu achava que não era um local para tribal. Tem gente que até pode achar, Vitor, que tinha uma lancheria ali, o Roni até pregava, mas era muita confusão, bola nos vidros, na parede, briga, dava muita briga de noite ali, e trancava o trânsito. Eu não achava bonito aquilo aí, correto. Eu acho que essas coisas tem que fazer em local próprio. Eu não sou muito que tranque a Assis Brasil, por exemplo, qualquer evento. E o pessoal gosta muito de fazer evento e... Com frequência, né? Demais, assim. Então eu acho que a cidade tem que ter um local para isso, né? Próprio, organizado, com estrutura para receber. Qual é a estrutura que tinha para receber ali o tribol ali? Não tinha banheiro, né? Na rua. O trânsito, o ônibus vindo de Porto Alegre tendo que desviar. Então eu não fui favorável, mas isso aí realmente existiu. Graças a Deus não durou muito. Eu já ia dizer, não durou muito. É melhor ficar com a lembrança da pracinha. Aqui sim, aqui eu acho legal, maravilhoso, mas ali da Assis Brasil não. Acampamento da Arte Gaúcha. Chegou a participar? Não, nunca participei. Não, assim, trabalhando, fazendo alguma coisa, não, só como assistente lá, tomando cerveja, fazendo alguma coisa assim, mas... O seu Gaston participou muito e foi pioneiro, só para lembrar. Mais um detalhe. O seu Gaston, o primeiro acampamento da Arte Gaúcha, o seu Gaston trabalhou muito e o João Carlos Araújo. Isso eu me lembro, eu fui lá várias vezes lá acompanhando o seu Gaston, mas eu fui só para olhar. O seu Gaston teve uma participação importante no acampamento da Arte Gaúcha. Depois o Cleide também.
Você lembra do Cleide? Cleide Né? Nisoli Alves, que foi gerente da CE. Da CE, né? É. Também trabalhou bastante. O acampamento da Arte Gaúcha, o primeiro, eu acho que foi com Paulinho, né? Prefeito, não foi, Paulinho? Acho que foi, né? Eu sei que o seu Gastão teve uma participação muito importante. Eu não, só fui assistir. Agora até fui o último lá agora. O seu Gastão nunca foi eleito, ele nunca concorreu, vereador? Não, ele foi presidente do Partido Comunista. Ele chegou a ter ele junto com o seu Vieira e com outras pessoas, eles chegaram a fundar o Partido Comunista. Depois ele foi presidente do PDT. Né? Aí foi uma indicação quase que nossa, assim, eu, Clauni, Tejada, Ivo Zamuni, Alaor. Então ele foi um presidente, eu acho que um período de uns 2 anos, mais ou menos. Até foi naquela época que ele e o Silvio queriam que o Sérgio Maroco fosse candidato a prefeito. E o Sérgio até ensaiou uma candidatura, não sei se tu te lembra. Eu lembro disso. E o Gaston e o Silvio que queriam o Sérgio. E o Sérgio até chegou a fazer alguns trabalhos assim para ser candidato. Depois acabou desistindo e aí que entrou o Alaor. Na última hora foi indicado, na primeira do Alaor, que foi o vice do Alaor, foi o Ademar Costa. O Alaor Pastoriza Ribeiro, ele foi o primeiro prefeito de Arambaré, né? Quando emancipou. Eu acho que ele já teve 3 ou 4 mandatos. Lá. Ele tinha uma grande participação no movimento dos arrozeiros, né? Sim, foi aí que ele se destacou. Em seguida estava na RBS, na imprensa, na mídia, e aí ele concorreu a primeira vez e era desconhecido, mas na segunda ele perdeu para o Garcês 22 votos. 22 votos. 22 votos. Foi uma eleição histórica. É uma pena ter perdido. Partidário. É uma pena ter perdido, porque eu gostaria que ele fosse prefeito de Tapes. Mas o que vamos fazer? Aconteceu, né? Mais alguma aí, pessoal? Satisfeito. Eu tenho mais uma questão aqui. Então. Tu teve sempre presente, né, no comércio. Eu estava pensando e vendo as fotos aqui, a gente viveu uma época industrial em Tapes dos engenhos, né? Enfim, era uma economia um pouco diferente do que é hoje. E para o comércio, Zeca, comparando assim essa época dos engenhos, da beira da lagoa, do movimento, com hoje, assim, tu continua sendo comerciante, né? Na verdade é o seguinte, o comércio mudou muito, né? Mudou muito com essas redes que vieram para cá, alterou. Naquele tempo, que a pujança dos engenhos de arroz, né, as safras, movimentar praticamente 1 ano. Né? O pessoal trabalhando nas granjas, trabalhando nos engenhos. E o comércio era um comércio mais nosso, assim, né? De tapense, de gente que era daqui, como Messenírio, Oliveira, Pocidino, Tubandino. Né? E era forte, mas é que houve uma transformação, uma mudança. Do meu ponto de vista melhor, vieram os supermercados, as grandes lojas, né? Modernizou tudo. Claro que são redes de fora, mas são importantes. Eu acho que isso aí melhorou a qualidade do serviço, de tudo, enfim. E até eu citei um exemplo, antes de nós entrar nessa conversa aqui, dos açougues, por exemplo. Né? O açougue antigamente era açougue, vendia só carne, nem geladeira tinha. A carne era embrulhada em jornal. Né? Quem não queria que a carne fosse embrulhada em jornal, levava uma vasilha. Muita gente levava, né? Eu me lembro disso. Tinha os armazéns. O que eu acho ruim hoje no comércio é o plástico, que não tinha na nossa época. Que está infestando a natureza, isso, né? Isso aí é uma nojeira, é uma porcaria. Né? O plástico hoje está em tudo. Tu vê uma casa, eu vejo o exemplo lá de casa, por exemplo, o que produz de lixo. A gente coloca lixo todos os dias na frente da casa para a prefeitura pegar. E quando a gente era guri, na nossa casa, não tinha lixo. O que se produzia, botava lá no fundo. Era adubo. Deteriorava logo, né? Logo. Então, isso aí o plástico tomou conta de uma maneira tal que
É difícil até de combater, por mais esforço que todo mundo faça, a prefeitura, tudo, e recolhendo. E é tudo industrializado, né? Tudo tem coisas que ruim para o meio ambiente. Isso é o fato negativo que eu acho, é isso aí. O resto me parece bom. Já que tocou nesse assunto, Zeca, não te interrompendo, Romano, a gente tem a questão da lagoa e a questão do tratamento de esgoto, que é um assunto que há décadas se debate em TAPS. Eu lembro que o professor Clair tinha uma ideia, uma época que não custava muito caro, não sei se o senhor tomou conhecimento disso na época. Eu me lembro, o professor Clair era meu amigo e membro do meu partido. E ele levava esses assuntos sempre para debate do partido e levava também, chegou a levar algumas vezes para a Câmara e para a Prefeitura. Mas eu não sei se a ideia dele era muito avançada na época, era inviável, não aconteceu. Mas eu acho que uma grande falha que tem, agora até já estamos falando aqui em TAPS, nas administrações todas, independente de partido, é eles não priorizar o tratamento de esgoto, não se faz nada. Tudo que nós produzimos aqui é jogado na praia. E se fala muito em turismo. É uma contradição muito grande. Tu falar em turismo, que se fala, que todo mundo defende o turismo, todos os prefeitos, e não se fala praticamente nada em tratar a lagoa, em tratar o esgoto. Parece que agora está surgindo algum movimento que vão fazer alguma coisa. Mas eu acho isso aí, de todas as necessidades, é a primeira. É o tratamento do esgoto que está sendo jogado tudo na sangue e na praia. E isso aí é perigoso. Com o decorrer de alguns anos não se sabe o que vai acontecer com o saco da lagoa. À medida que a população aumenta, Exato. E todos esses problemas aí que a modernidade, né, nos traz o plástico, que precisa de muito tempo para... Isso aí é um problema. Para degradar. Então é um problema sério e teria que ter uma solução já imediata, né? E tu não vê, assim, grandes debates, né, a respeito desse assunto. Parece agora que está havendo um movimento... Inclusive nós temos uma área de tratamento de esgoto que praticamente está inativa, né? O governador Colares, prefeito Nery Vieira. Faz bastante tempo, né? Faz horas, né? E não se vê mais nada depois disso. Então a gente espera que as autoridades, atual e futura, inicie pelo menos um processo de tratamento, de alguma coisa que seja feito para que a nossa lagoa tenha condições de receber gente de fora. É um pensamento de todos os tapenses. Né? Não tem dúvida. Acredito até que a atual administração pense nisso, mas tem que iniciar um trabalho que não seja concluído agora, mas que os outros depois assumam, seja quem for. Exatamente. Lechares. Voltando um pouquinho numa história que tu contou ali, Zeca, se pudesse a gente, nós mais novos que não vimos essa cena, essa visita do Jânio Quadros aqui em TAPS, que acho que foi a primeira e única vez que a gente recebeu um candidato a presidente, descrever um pouco essa cena, não sei se tu foi uma testemunha desse momento aí, se lembra alguma coisa, o que ele falou, qual foi o discurso, e visualmente, assim, o que tu lembra de imagens daquela época? Naquela época eram dois candidatos muito fortes, né? Que era o Jânio Quadros e o Lote, né? O Marechal Henrique Dufres Teixeira Lote. Era a vassoura e a espada, né? Então se falava já naquela época em corrupção, que é um assunto sempre atual, né? Toda a administração. Então o Jânio veio para limpar, para varrer a corrupção, né? Exatamente. O que aconteceu com o Jânio? Durou 6 meses. Entendeu? Até hoje não se tem com clareza o que de fato aconteceu, mas dizem que foi pressão do Congresso. Que ele quis lá fazer algumas modificações, ele quis dar um golpe, voltar mais forte e não conseguiu. Foi na gestão dele que, inclusive, jogos foram proibidos no Brasil, né? Lembra disso? Até a rinha de galo. Também foi proibida, né? Corrida dia de semana de cavalo. Mas o Jânio fez um discurso nessa base, assim, né?
de varrer a corrupção, de direitar o Brasil, de desenvolvimento, porque ele foi um grande governador de São Paulo, mas ele era meio loucão, né? Ele era meio loucão. Ele ficou famoso como governador de São Paulo. Mas ele veio para isso, o discurso dele foi nisso e era uma multidão em cima dele. Tá? A direita, por exemplo, eu era contra. Já naquela época, a direita toda ficou louca com o Jânio, mas ele entrou no cinema, discursou e saiu, né? Durou acho que uns 15 minutos, 20, imagino eu, né? Nesse momento, tu estavas trabalhando Só teve no um café? que teve mais sucesso do que ele aqui, no cinema. Foi o filme do Teixeirinha. O filme do Teixeirinha, a Dona Maria, eu acho que passou o filme, eu acho que uns 2 meses. Todos os dias. Vinha gente de trator, de caminhão, de carroça, a cavalo. Esse interior aqui, o interior na época era muito pujante, né? Muito forte. Eu sempre falo que a região do Butiá ali, quantidade de propriedades, né? Sim, Muita pequenas gente, propriedades, né? ali era um minifúndio muito forte. Ali naquela gente fornecia a fruta para a cidade. Naquele tempo não tinha fruteira também, né? Esse tempo que eu estou me referindo. Então a abóbora, a moranga, a laranja, a pera, a galinha, o ovo, o pato, essas coisas mais rudes assim, vinham tudo dali. Dali, exatamente. Eles vinham de carroça vender, como vinha de Sentinela também. No caso de Vila Vasconcelos, o pessoal do interior vinha vender na cidade, vinha tudo de carroça. Então eu sempre, viu, Zeca, no comércio, o pessoal, vamos dizer assim, o camarada produzia lá fora feijão, milho, enfim, ele botava na carroça, vinha no comércio e trocava por mercadorias, era sem falar em dinheiro, né? Era o escambo, né? E vendia nas casas também, né? Também particular, né? Vendia particular também, isso era praxe. Era a praxe da época. Então, o filme do Teixeirinha foi um sucesso extraordinário. O cinema estava lotado todos os dias. E dava, inclusive, mais sessões, né? Sim, 3, 4. Fim de semana. Eu até hoje estou preocupado onde é que a Dona Maria botou o dinheiro do cinema. Que eu nunca descobri onde é que está. Que ela, olha, foi um sucesso. O filme Teixeirinha. Tu não viveu essa época, né? Chegou a viver? Claro que eu assisti. E nós vendíamos. Tu sabe... José Mendes também teve filme. Mas Teixeirinha era mais sucesso, né? Tu sabe que lá no café, nós naquele tempo, a gente tinha uma sorveteria e uma geladeira grande. Como eu falei para você, não tinha banheiro, mas tinha uma pecinha ali que a gente pendurava os salames e os frios. Os frios, né? Uhum. O queijo vinha da Renner, em Porto Alegre, a gente pendurava. E na época de safra, às vezes vinha o pessoal vinha de mostarda para cortar arroz aqui nas fazendas, aqui do seu lado, tudo. E chegava pelo barco, 10 horas da noite, 11 horas da noite, quando nós víamos, chegava aquele monte de homens. Nós, entre 3 ou 4 ali, eles comiam tudo que tinha, tudo que tinha, comia e saiu com fome, porque não tinha restaurante, não tinha bar, não tinha nada para dava estoque. Tudo era bolacha, que a gente não estava preparado também, né? Mas a gente tinha umas 5, 6 tripas de mortadela naquele tempo, mortadela e queijo, se comprava em, não sei, 15 quilos, 20 quilos, não sei. E umas latas de bolacha. Falou, né? Era o frigorífico Renner. Renner, né? Eu lembro. Eles vinham entregar aqui. Exatamente. E chegava aquele pessoal de mostarda louco de fome, rapaz. Eles invadiam o café, comiam tudo que tivesse. No outro dia, nem para iniciar a gente tinha. Era uma coisa impressionante aquilo, né? Aqueles homens loucos de fome vinham lá de barco, lá daquele lado, né? De certo, faltava comida, não trazia, vinham comer aqui. Chegava no café 10, 11 horas da noite, barbaridade, coisa mais triste do mundo. E nós comia tudo que tinha. Isso era um testemunho, né, da grande mão de obra, quantidade, né, de pessoas que trabalhavam nas lavouras. Porque eles iam cortar lá pro Mário e aí depois vinham pro seu Arno, que eram irmãos, né? Isso. E aí saíam de uma fazenda e iam para outra, e vinham tudo junto, vinham tudo de barco. Também era muito comum o pessoal que vinha da Serra, também, né? também. Que hoje é Cerro Grande. Eu acho que o seu Arno e os irmãos tinham uns esquemas, tu corta lá para mim, depois vai para lá, né?
Quando eles chegavam, ao invés de nós ficar faceando, nós ficávamos tristes. Que era muita gente, rapaz. Uns eu acho que nem pagavam, iam embora. A metade pagava, a metade não pagava. Comia tudo que tinha, no outro dia você tinha que sair atrás de comida. Era importante isso aí. Era uma época bem diferente, né? Mas legal. Ficou na história. Ficou na história. Agora o senhor falou do filme do Teixeirinha, que foi bem querido e repetiu muito. Eu lembrei a professora Neiva participou aqui conosco também. Ah, sim. E aí ela contou a história do Alvinho, né? Sim. Do pai dele que comandava o cinema. Diz que quando o filme era ruim, era um problema, né? O Alvinho. O pessoal vaiava. O Alvinho era um cara muito preguiçoso. Baita professor, né? Como professor era extraordinário. Mas preguiçoso. A Dona Maria, o cinema, vamos dizer, estava ali 8h30 para começar o filme, né? Ele chegava 8h45. E aí o filme estava tudo rebendado, ele ia emendar, porque era de rolo, né? De rolo. Ah, rapaz, aquilo era uma esculhambação no cinema, todo mundo gritando. O filme rebentava no meio da projeção. O Alvinho chegava acima daí. Ele tinha que chegar 1 hora antes para revisar. Ele chegava, o protesto da plateia... Todo mundo batendo o pé, gritando, né? E era uma esculhambação. A Dona Maria, coitada, uma paciência, educada. Chega, meu filho, acendia a luz. Né? Meu filho, me desculpe, o Alvinho chegou um pouquinho atrasado, mas está arrumando o filme, vai passar, você tem paciência, não sei o quê. Ah, não adiantava. No outro dia era a mesma coisa. No outro dia o Alvinho chegava sempre atrasado e os filmes sempre arrebentados. Aquilo era uma figura. Tu conheceu bem ele, né? Conheci, sim. E é isso. Uma pessoa muito legal. Né? Mas no cinema era um desastre. Ali passou várias pessoas no cinema, passavam. Antes do Alvinho foi o Zezinho, que era irmão dele. O Zezinho já era mais responsável. O Claudinho. O Lenar também trabalhou ali, né? Mas o Lenar eu acho que não chegou a passar filme, mas ajudava. O Claudinho passou muito filme. Também? Esse Claudinho, sim, que era sobrinho da Dona Maria. Do Juvenil? Ele era sobrinho da Dona Maria, né? O primo da Neuza. Claudinho. O Hermes, filho do seu Quininho, também passou filme. O Gordo, Sapateiro, te lembra do Gordo? Sim. Todos esses passaram pelo cinema. O cinema tem mais de 20 anos, né? O Hermes foi o mais técnico. Chegou a conhecer o Hermes? Conheci. O Mudo? Mudo, é. Depois foi o Zezinho. O Suleica também passou, que era... E os filmes vinham pelo ônibus para a estação rodoviária e quem levava os filmes da estação para o cinema era o... Cavaco. Falou disso. Cavaco que vinha. E nós engraxava as mãos ali, botava a graxa para... Mas quase matava o Cavaco. Desgraçado. Nós pegava a graxa patente, botava no carrinho de mão assim, e ele chegava e segurava. Com aquilo chegava xingando. Tu é uma gurizada demoniada. Mas é umas brincadeiras legais. Só que é o seguinte, naquele tempo tinha o Cavaco, o Abrilino, o Cavaco, o Abrilino, tinha mais uns 4 ou 5, depois me lembro. E a gente mexia com esses caras, deixava eles loucos. A brincadeira na cidade era mexer com louco. Hoje não pode mais. Hoje teria outra conotação. Não, rapaz, o Cavaco, o Abrilino, a gente mexia com ele tinha uma voz estranha. Uma voz bem aguda. E ele saía atrás da gente, a gente corria 4, 5 quadros, ele sempre correndo atrás da gente, querendo pegar. E o Cavaco xingando, o Cavaco era muito desbocado, né? E Rosena, Cavaco, Abelino, Rosena, Nabor, tudo assim, se chamava de louco naquela época, né? E a diversão da gente era brincar com os loucos, tirar sarro. Eram personagens assim que... Hoje não se pode fazer mais isso, né? Apareciam e... Hoje dá até processo. Com certeza. Mas naquele tempo era normal brincar com louco. E o Cavaco era isso, todo mundo fazia sacanagem com ele, pegava os carrinhos de mão dele, engraxava, sujava. O gurizada fazia horrores, o Edinho fazia. Edinho era um demônio, barbaridade. Pitão também era frequentador, ali Vinacinho. Tudo de sacanagem. Esse pessoal até hoje, o Pitão, o Inacinho, até hoje são frequentadores do naquele tempo café. Existe só para sacanagem. O Edinho, tu te lembra do Edinho? Não? Lembro. O Edinho era um demônio. Um demônio, né? Barbaridade. Realmente, ele era o da pá virada. Né? Morreu novo, coitado. O Edinho é gente boa. Mas era demoniado. Ele vivia só de sacanagem.
Estava sempre tentando o fazer. desempenho escolar dele não era nenhum primor, viu? Tu vê, né? Hoje as coisas vão mudando, né? Tem coisa que tu não pode mais fazer, né? Umas brincadeiras às vezes não, até ofende, né? E é motivo até de processo. Sim, imagina as brigas em campo de futebol, lá nas carreiras também, né, do Prado. Isso ficava por isso mesmo, né? A maioria dos casos, né? Não, isso ficava por isso. Uma vez eu fui num rodeio lá no... Até quem estava narrando ali no CTG, quem estava narrando era o Loester. Te lembra que ele narrava? Loester Barbosa Gonçalves, filho do seu Cisinando. Aí estava todo mundo ali, rapaz, daqui um pouco deu uma rufa de pau ali no rodeio, uma briga, todo mundo puxando facão, e esse Loester discursando lá e gritando, e se acalme, gaúcho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o Macor terminou, tiveram que acabar com o rodeio lá por causa da briga. Mas briga, assim, brigavam Peleia. 40 homens, 50, tudo bêbado, né? E derrubando criança e idosos a cavalo lá dentro, misturado cavalo e criança e gente. As coisas aconteciam muito. Então, eu vou abrir um parênteses aqui e vou contar uma história de campo de futebol. Jogando no interior, numa oportunidade também, deu um bolinho e tal, e o juiz estava apitando o jogo, de bombacha, para variar, né? E o pessoal, os que se achavam lá prejudicados, saíram correndo atrás dele, né? E ele foi até uma cerca de arame farpado, e eles iam pegar. E eu acho que ele lembrou que ele tinha uma faca. Ele parou, puxou a faca e a multidão parou também. Ninguém Não esqueço disso. Tu sabe que teve, eu fui o seu Gastão a Cerro Grande assistir um jogo do Juvenil com um time de Cerro Grande. Mas Cruzeiro. Aí o seu Gastão disse assim, olha aqui, vamos assistir um jogo lá em Cerro Grande, tu vai comigo, mas nós não vamos sair do carro, vamos assistir dentro do carro. E quando terminar o jogo, nós vamos se mandar, porque vai dar uma rufa de pau, mas vamos brigar assim. Já era previsto. Porque eles tinham brigado antes lá no campo ali perto das Cuca. Tinha um campo ali, não sei se é do Internacional ali. Não, do Internacional no Sertão Santana. Sertão? Tem no Passo da Estância, ali onde tinha um posto que hoje está abandonado, tinha um campo de futebol. E no Douradilho também. Era um campo perto das Cucas, ali do restaurante das Cucas. Perto da Cuca. Aí eles brigaram lá com aqueles caras da Cuca, lá com Palinha, com aqueles caras lá que jogavam futebol. Tinha 2 caras ali que jogavam muito futebol. Dos filhos do dono das Cucas ali, conhece o... Sim. Que esses caras jogaram no Juvenil. Tive a oportunidade de jogar naquele campo. E brigaram lá com esses caras de Cerro Grande. Depois eles tinham que ir lá jogar. E o Gastão, digo, vamos lá, mas quando terminar o jogo nós vamos dar no pé. Rapaz, não, olha, não levou 2 minutos terminou o jogo. Mas o pau pegou e nós, ó, eu gastando no pé, mas nem do carro nós saímos, mas que coisa incrível, como é que era o negócio, e mais briga assim que... Produção. Acho que vamos para os finalmente. Vamos para os finalmente. Zeca, muito produtivo, né? Produtiva a conversa, gostamos de te receber aqui, fica o nosso agradecimento. Olha, quem tem que agradecer sou eu. Espero que tenha contribuído um pouco aí para esse trabalho que vocês estão fazendo. Tem muita coisa que a gente gostaria de dizer, mas na hora não vem à memória, porque a gente tudo improvisado. Faz parte, né? Mas, de qualquer maneira, eu agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. É isso aí. Então tá legal. Minhas memórias, nossa história. O projeto Minhas Memórias, Nossa História foi executado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o patrocínio de Conect Sul, apoio Madeireira Vieira e Acorde, Associação de Cultura e Desenvolvimento de Tapes. Nos vemos no próximo episódio de Minhas Memórias, Nossa História.